Saudações, pessoal. Eu sou Wesley Santos, eu sou graduando em Engenharia de Computação e venho apresentar a vocês um detector que realiza a detecção automática de malária em esfregaços sanguíneos. Esse projeto faz parte da terceira avaliação da disciplina de processamento de imagens, ministrada pelo professor Leonardo Nogueira, e ele é de autoria minha, Wesley Santos, e do meu colega, o Naldo Neto. Partindo aqui para o nosso projeto, vou fazer uma breve introdução, né? O nosso projeto implementa um sistema de detecção automática de células infectadas por malária em imagens de esfregaços sanguíneos corados com giensa. O objetivo é identificar e quantificar células infectadas por malária e hemácias normais. Gostaria de enfatizar que esfregaços sanguíneos são gotas de sangue em uma lâmina que é corado com um corante giensa e é utilizado para ver as células no microscópio. Bom, a metodologia do nosso trabalho foi utilizar técnicas de processamento de imagens, como detecção de bordas com Sobel, segmentação baseada em espaço de cor com HSV, utilizar a transformada de Houck circular para a detecção de células e operações morfológicas para a remoção de ruídos. E com o contexto clínico, temos que a malária é uma doença causada por parasitas do gênero Plasmodium. E no esfregaço corados com giensa, iremos encontrar parasitas que aparecem como manchas roxas ou azuladas na tonalidade escura, ou hemácias normais que irão aparecer rosadas ou avermelhadas. Aqui temos a importação das bibliotecas, né? Utilizamos bibliotecas como NumPy, como Matplotlib e utilizamos várias ferramentas do pacote do Scikit-Mage, né? Bom, é necessário configurar alguns parâmetros, como o limiar de binarização, com o mínimo da matiz para a utilização do HSV, né? Utilizamos aqui o 0.55 para o azul, próximo do roxo, e o 0.95 para o magenta, próximo do roxo. Ajustamos também algumas constantes para os canais de saturação e de valor, assim como fizemos ajustes para os raios de detecção das hemácias e de objetos não identificados dentro das hemácias. Criamos algumas funções auxiliares. Essa primeira aqui é a binarização com Sobel. Ela binariza a imagem usando o operador Sobel e um limiar dinâmico. Ela recebe uma imagem e vai transformar a imagem em escala de cinza e retornar as bordas. Temos a detecção de malária baseada em HSV, que nós criamos uma máscara com HSV para células infectadas, utilizando os 3 canais do HSV. Fazemos remoção de círculos sobrepostos, que é uma função mais auxiliar. Realizamos o processamento de células, que processamos as células com malária, de acordo com as bordas a máscara da imagem, e processamos a imagem, a imagem normal com as hemácias também, né? Com as hemácias normais. Fazemos detecção de células com a transformada de Houff. Aqui detectamos células infectadas por malária usando a transformada e marcamos um X com a cor turquesa. E também detectamos as células normais usando a transformada e marcamos com círculos verdes. Aqui é uma função auxiliar para carregamento da imagem. E aqui iniciamos a pipeline do nosso projeto, né? Primeiramente utilizamos a detecção de bordas com Sobel, né?
fazemos a detecção de bordas e a binarização da imagem. Aqui temos a imagem convertida para a escala de cinza. Nessa segunda imagem temos as bordas detectadas, onde vocês podem ver que temos hemácias normais e hemácias infectadas. Vou tentar expandir um pouco para vocês aqui, para melhorar a visualização. E temos a imagem binarizada utilizando o limiar após a detecção de bordas. Bom, depois disso, realizamos a segmentação com HSV para a detecção de malária. Nós utilizamos um espaço de cor para identificar regiões com tonalidade roxa e azulada, com o que é característico dos parasitas. Após esse processamento, temos aqui as células rosadas, né, como as hemácias normais, e o que foi diferente disso, que seria uma célula infectada, está com a cor magenta. Temos aqui o canal Matisca, temos o canal Saturação e temos o canal Valor. Com eles, conseguimos obter informações distintas, né, de cada região daquela imagem, com cada canal do HSV. E aqui vamos fazer o processamento em si, né? Vamos fazer a separação das células infectadas e a separação das hemácias normais. Temos a máscara aqui das células infectadas. Aplicamos a detecção de bordas também. E temos aqui uma máscara das células normais e sua respectiva detecção de bordas. Observem que aqui foi identificado os corpos estranhos, os parasitas, ou até então ruídos que tinham naquela imagem. E aqui temos as células normais, onde foram removidos esses objetos estranhos que não deveriam estar nas hemácias. E aqui fazemos a detecção de células com a transformada de Rolf. E vejam, a transformada de Rolf circular é utilizada para detectar e contar as células, porque ela identifica círculos ou objetos circulares. E aqui temos o resultado final. Com ele temos a imagem original que foi carregada e temos a detecção final, que é essa outra imagem aqui, onde temos as hemácias marcadas com círculos verdes e as células infectadas com um X em azul turquesa. Tem outros ruídos aqui que não foram identificados como parasitas porque não estão dentro de hemácias e foram considerados como corpos estranhos ou ruídos, não foi classificado como uma hemácia com malária. E aqui verificamos os acumuladores de Rolf, que podemos analisar os mapas de calor. Temos aqui o histograma de bordas, Sobel, e temos os mapas de calor, né? Onde temos vários candidatos aqui onde tem hemácia com malária. E aqui são as hemácias normais, saudáveis. E vamos para os resultados da detecção. O resultado temos que foi encontrado apenas uma célula infectada por malária. Foram encontradas 106 células saudáveis e o total de células na contagem foram 107, com a taxa de infecção de 0,93%. E podemos fazer uma comparação realizando a contagem manual e verificamos a acurácia dos sistemas. Aqui, após a comparação com a contagem manual, preenche os valores abaixo. Os valores reais, onde foi contado manualmente, foi identificado 75 células saudáveis e uma célula infectada.
E aqui temos a comparação, onde tivemos uma margem de erro nas hemácias normais, né, que foram detectadas 106 pelo nosso sistema, mas só tínhamos 75 na imagem. Tivemos 75 acertos considerados e 31 erros absolutos, onde o erro percentual relativo foi de 41,33% e a acurácia penalizada pelo erro foi de 58,67%. E os resultados? As células infectadas estão marcadas em ciano. O método apresentou um desempenho próximo de 100% de acerto na detecção das células infectadas em praticamente todos os casos avaliados. Observou-se, entretanto, a ocorrência ocasional de falsos positivos, tipicamente 1 a 2 detecções adicionais por imagem, correspondente a estruturas que não representam células infectadas reais. Ainda assim, os resultados indicam elevada confiabilidade do sistema para esse tipo de célula, o que é atribuído principalmente à segmentação baseada em HSV, que se mostrou eficaz em isolar as regiões de interesse associadas às células infectadas. As hemácias normais, marcadas em verde. Para a detecção de hemácias não infectadas, o método apresentou uma taxa média de falsos positivos de aproximadamente 14% ao longo do conjunto de dados avaliados. Como exemplo, em uma imagem com 105 detecções, 83 correspondem a imagens reais e 22 a falsos positivos. Essa limitação está associada principalmente à presença de artefatos de iluminação, ruído e bordas residuais, que podem ser interpretados incorretamente pelo algoritmo como estruturas circulares válidas. E a síntese dos resultados. De forma geral, o sistema demonstrou alto desempenho e robustez na identificação de células infectadas, com impacto mínimo de falsos positivos. Por outro lado, a detecção de hemácias normais ainda apresenta uma taxa moderada de erros, indicando a necessidade de etapas adicionais de refinamento, como melhorias no pré-processamento, filtragem de ruído ou ajustes nos critérios geométricos de validação das detecções. E concluímos que o nosso projeto demonstrou a aplicação de técnicas de processamento de imagens para a detecção automática de esfregados sanguíneos. Como informado no início, utilizamos a detecção de bordas com Sobel, a segmentação HSV, a transformada de Rolf circular e operações morfológicas. Agora eu vou executar o código com algumas imagens. Vamos utilizar aqui o Google Colab para poder executar. Guardar o carregamento das células. E aqui está guardando o envio da imagem. Eu vou escolher uma imagem, vai fazer o upload. Bom, aqui já temos a imagem original e a imagem convertida em escala de cinza. Após aplicar a detecção de bordas na imagem em escala de cinza, encontramos algumas bordas. Dando zoom na imagem, podemos ver que temos bordas das células saudáveis e a bordas das células infectadas. E temos a imagem binarizada aplicando limiar. Fazemos a segmentação HSV para detectar malária, utilizando o espaço de cor. Separamos os canais da imagem, o canal matiz, o canal saturação e o canal valor, e suas respectivas máscaras. Realizamos o processamento das células, onde separamos as células infectadas das células saudáveis. Temos aqui a detecção das células infectadas e sua respectiva máscara também.
E aqui temos as hemácias normais, as células saudáveis e suas respectivas máscaras. Fazemos a detecção de células com a transformada de Hof, onde identificamos os objetos circulares da imagem e como já fizemos todo o tratamento com o Sobel e a utilização de HSV para poder identificar a célula infectada, temos aqui ela marcada com um X na cor turquesa. E temos aqui alguns acumuladores, que seriam o histograma e os mapas de calor, onde tem os possíveis candidatos às células infectadas. Temos o acumulador também para células saudáveis. E aqui os resumos e estatísticas que eu apresentei anteriormente. Devido ao tempo de apresentação, eu vou exibir algumas imagens já processadas com o nosso detector. Está no nosso GitHub, disponível para vocês verificarem. Temos essa primeira imagem aqui, onde identificou a célula infectada e as demais células saudáveis. Como podem ver, né, tem alguns falsos positivos aqui. Essa célula está um pouco manchada, mas não foi possível identificar se seria um parasita de malária aqui ou não. Temos essa outra imagem aqui, onde ela também identificou a célula infectada. Aqui, como não tem uma coloração mais forte, não foi possível identificar. E essa daqui também foi identificada uma célula infectada e o resto foi ruído, e também tivemos alguns falsos positivos. Bom, esse foi o nosso projeto e eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigado.